Nesse momento, são 10 para as 8, em alguns minutos, meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, você que a tem. Livro do profeta Miqueias. Glória a Deus. Capítulo de número 6. Glórias a Deus. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6. Glórias a Deus. Nós vamos ler 3 versos da palavra do Senhor. Versos 6, 7 e 8. Miqueias fica bem ali no meio da Bíblia, irmão. Um pouquinho difícil de achar. Pertinho de Naum ali, de Oséias, Obadias, todos esses livros mais concentrados ali antes do Novo Testamento. Miqueias capítulo 6, verso 6, diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Com o que me apresentarei perante o Senhor e adorarei diante de Deus Altíssimo? Me apresentarei dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Se agradará o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha rebelião, o fruto das minhas entranhas, pelo pecado da minha alma? Ó homem, ele te declarou o que é bom e o que pede o Senhor de ti. Somente que pratiques a justiça e ames a misericórdia e te humilhes diante do teu Deus. Até aqui, irmãos, pode tomar os seus assentos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Espírito Santo, fala conosco agora de uma forma especial, poderosa, grande e maravilhosa. E que eu e os meus irmãos sejamos edificados e fortalecidos pela mesma. Assim nós oramos, já certos da vitória, em nome de Jesus. Queridos irmãos, quero aqui, neste último culto, antes de terminarmos 2024, trazer uma palavra de reflexão para todos vocês, da parte de Deus, para todos vocês e também para mim, uma palavra expositiva, ou seja, que nós trabalhamos o texto lido, o texto em apreço, para observarmos o que Deus espera de mim e de você, para observarmos pela palavra de Deus o que Deus deseja para mim e para você, para observarmos pelo texto lido o que Deus quer de mim e de você, como atitude, como comportamento, como ação no nosso dia a dia. Estamos diante de um texto onde esse profeta de nome Miqueias, ou Macaías, um profeta que foi contemporâneo de Isaías, profetizou lá para os anos 750 aproximadamente, antes de Cristo, teve o seu ministério, falando mais ao reino do sul, e trazendo para eles, capítulo 1 ao capítulo 4, o livro de Miqueias vai expressar para todo o povo as atitudes, os comportamentos que Deus estava desaprovando em relação à conduta diária deles. Capítulo 4, do 1 até o 4, nós vamos enxergar o profeta denunciando o pecado do povo. É bem verdade que nós estamos num texto, num contexto, num momento onde o povo estava muitíssimo distante do Senhor. O povo até que faziam os ritos religiosos,
Aparentemente, quando outras nações, quando outras pessoas que não conheciam as suas culturas olhavam para eles, participando dos ritos religiosos, que a lei assim determinava, onde eles ofereciam ao Senhor os animais em favor dos seus pecados, onde eles faziam sacrifícios, aparentemente, parecia que estava tudo bem, espiritualmente falando. Mas longe disso, o povo vivia uma decadência moral e espiritual terrível. O povo vivia nesse momento uma vida absolutamente contrária à vontade de Deus. No entanto, se estavam vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, estavam desagradando ao Senhor. Deus, olhando da sua morada para o povo ali, tanto o reino do sul, tanto o reino do norte, que a capital era em Samaria, o reino do sul, a capital ali em Jerusalém, olhava para eles e e enxergava e via um povo somente religioso, aparentemente, mas longe de Deus, por causa dos seus pecados, das suas atitudes, da sua conduta. O que Deus espera para mim e para você, como pessoas que amam a sua palavra, que amam a Ele, que nós verdadeiramente possamos viver uma vida espiritual de verdade, não somente de aparência, não somente uma vida espiritual mascarada. Este era o retrato da conduta do povo de Deus, na época, representado aqui pelo reino do sul, pelo reino do norte. Tanto os dois reinos estavam vivenciando uma decadência espiritual muito grande, distante de Deus. E o desejo do coração de Deus era para que eles viessem enxergar que toda a conduta deles estavam sendo reprovadas pelo Altíssimo, pelo Criador, pelo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, pelo Deus Criador, pelo Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu disse para vocês, se vocês observarem, estudarem o livro de Miqueias, e começarem a estudar desde o capítulo 1 até o capítulo 4, vocês vão ver o profeta Miqueias denunciando todas essas atitudes contrárias, todas estas atitudes que eram desaprovadas por Deus, toda essa aparência religiosa. O povo de Israel é religioso. Religiosidade não agrada a Deus. O que agrada a Deus é uma vida de verdade, em conformidade com este livro sagrado. Queridos, Miqueias foi um profeta que ele foi natural de Moresete, lá de Gate. Um homem acostumado com o campo, sabia muito bem lidar com animais, com plantação, cheio de virtudes para essa área. Foi contemporâneo do profeta Isaías, que era um homem extremamente culto, com dom de poesia, um homem que por muitas vezes esteve ali diante do rei Uzias, que muitas vezes vivia no palácio com o rei Uzias. Mas Miqueias teve a sua grande importância, porque Deus usou ele para falar para o povo que era necessário que o povo entendesse, compreendesse que Deus não ama uma vida
só de aparência, mas que Deus ama uma vida de verdade, uma vida de sinceridade para com Ele e para com as suas coisas. Miqueias pregou contra a injustiça, contra a opressão, contra a cobiça, contra a avareza, contra a imoralidade, contra a idolatria. Miqueias, ele teve muito amor pela sua vizinhança, porque naquela época os menos favorecidos, os mais ricos, eram favorecidos diante dos mais pobres. Uma injustiça tremenda. Se você for ler o capítulo 7, meses atrás, eu preguei aqui sobre o capítulo 7 de Miqueias, que fala lá exatamente algumas condutas do povo. Absolutamente. A conduta do povo era uma conduta que Deus estava desaprovando, porque era uma maldade que assolava o coração, uma injustiça que assolava o coração do povo. O amor tinha desaparecido do coração, até de membros, entre famílias. Porque a Bíblia vai dizer lá no capítulo 7 que era pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogro, e assim consequentemente, um maquinava o mal contra o outro. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 7. Juiz aceitava suborno. Enfim, uma decadência moral e espiritual atuante no meio do povo. Mas Deus nos traz a lembrança destas coisas, porque Deus é um Deus que quer nos orientar e que quer nos aconselhar, para que terminamos o ano de 2024 bem e iniciamos o ano de 2025 melhor ainda, com esta palavra dentro do nosso coração. E recebendo o conselho de Deus, venhamos nos esforçar para colocar ela em prática. A importância desse livro de Miqueias é muito grande. Capítulo 5, 6 e 7. Miqueias fala a respeito do consolo de Deus. É bem verdade que Miqueias também é um livro extremamente escatológico, que fala do menino Jesus que nasceria da virgem, que fala de assuntos escatológicos que já aconteceu e que muitos que vão acontecer ainda. Um livro extremamente, muito interessante para os estudiosos da Bíblia Sagrada. Mas eu queria ficar simplesmente dentro de uma palavra expositiva, dentro desses 3 versículos que nós fizemos a leitura. E eu queria que você observasse comigo a importância deles, diante dessa primeira introdução que eu lhes disse. O versículo 6, coloca lá para mim, Gustavo, por favor, versículo 6, Miqueias 6. Com que me apresentarei diante do Senhor? Perceba vocês que são todas perguntas que o profeta faz. E me prostrarei perante o Deus excelso, ou Deus grande, ou Deus todo-poderoso. Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano. Está falando aqui com ritos, com religiosidade, levando o meu holocausto, levando o bezerro de um ano para ser oferecido ao Senhor. Versículo 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? Perceba que são perguntas. O Senhor vai se agradar das minhas ofertas, dos sacrifícios que eu levar para ser oferecido? Ou de milhares de ribeiros de azeite que serão oferecidos? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Perceba vocês que diante capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, eu disse para você que o profeta denuncia
o pecado do povo. E no capítulo 6 aqui ele vem expor estas verdades. Olha, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, se eu levar o cordeirinho lá, vai estar tudo certo. Se eu levar os azeites lá, vai estar tudo certo. Deus vai receber, Deus vai se agradar. Se eu levar estas ofertas ao Senhor, olha como ele vai até mais longe. Darei o meu primogênito pela minha transgressão. Está falando de algo dele, das suas entranhas. E para provar isso, olha lá, irmãos, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma. Se eu tiver a coragem de oferecer meu próprio filho, que veio das minhas entranhas, será que Deus se agradaria de mim? São perguntas que o profeta faz para o povo. Perceba vocês que interessantes estas perguntas, que mexe comigo e mexe com você e deve mexer conosco. Será que diante de toda essa realidade de desobediência, de pecado, de iniquidade, de transgressão, se eu levar o cordeirinho lá, Deus, está tudo certo? Se eu levar o azeite lá, ou se eu oferecer o sacrifício lá, Deus aceita, está tudo certo? Trazendo para nós, será que o fato de eu ir para a igreja no domingo à noite está tudo certo? Independente de qual é o meu dia a dia, qual é o meu comportamento com os meus filhos, qual é o meu comportamento com o meu próximo, qual é o meu comportamento no meu trabalho, qual é o comportamento meu lá fora, qual é a convivência minha com a minha esposa, com o meu esposo. Dependendo da vida que eu levo lá, se eu for no domingo à noite, está tudo certo. Se levar a minha oferta, está tudo certo. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Mas o versículo 8, ele nos enche de prazer em estudar a palavra do Senhor. Coloca para mim lá, Gustavo. Ele te declarou, homem, o que é bom. Em outras palavras, o profeta está dizendo, olha povo, o Senhor declara a todos vocês o que é bom, e do que Ele vai se agradar, e do que Ele vai se alegrar com as vossas vidas. O que é que o Senhor requer de ti, ó povo? O que é? Será que é somente levar os cordeirinhos? Será que é somente levar o bezerro? Será que é somente levar a primícia da colheita, do trigo? Será que é somente levar a primícia do azeite? Será? O que o Senhor requer de ti, ó povo? E ele responde. Perceba que nessa pergunta aqui que ele traz a pergunta, mas ao mesmo tempo a resposta. O que o Senhor requer de ti? Senão que pratiques a justiça, e que ames a benevolência, e que andes em humildade com o teu Deus. 3 coisas nós observamos aqui no texto, em apreço, dentro daquilo que queremos compartilhar de uma forma expositiva com vocês nessa noite. Que pratiques a justiça. Quando nós observamos a palavra justiça, essa palavra está relacionada com verdade, sinceridade, honestidade. Deus não queria que o povo simplesmente vivesse uma vida de aparência religiosa, levando os cordeirinhos, os bezerros, os azeites, as primícias da colheita para serem colocados diante do sacrifício, diante do Senhor. Isso era importante, mas importava que o povo tivesse um comportamento, uma conduta de vida.
aquilo que eles estivessem levando para o Senhor. E a conduta de vida era, em primeiro lugar, Deus fala aqui, que pratiques a justiça. Justiça está relacionada com verdade, sinceridade, honestidade. Lembra que eu disse para vocês que a conduta do povo era, um maquinava mal contra o outro, o juiz aceitava suborno, um tramava mal em sua própria casa, não havia justiça, um passava o outro para trás. O verdadeiro cristão, ele tem que ter uma conduta de honestidade, de sinceridade, de verdade. Ou é ou não é. Jesus diz: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Qual fruto que nós estamos demonstrando aí fora? Qual fruto que as outras pessoas estão enxergando em mim e em você? Queridos irmãos, perceba vocês aqui a conversa do profeta com o povo. Deus trazendo orientação para o profeta, usando esse homem que era muito simples, que tinha habilidade com o campo, que tinha habilidade com os animais. Mas Deus falou: Miqueias, vem aqui, se põe em pé, que tu falarás ao meu povo algo importante que eu quero deles, que você trará ao meu povo, para que eles venham fazer uma reflexão das suas vidas, das suas condutas. E aqui no capítulo 6, Miqueias fala: o que é que o Senhor pede, requer de ti, ó povo? O Senhor quer de nós, irmãos. Às vezes, viver uma vida de aparência é fácil. Sim ou não? É, irmão. Tem muitos que têm uma facilidade para teatro e você não imagina. Parecer é muito fácil, mas ser de verdade. Bonito do cristão é quando Deus olha para mim e para você e diz: este é meu filho. Como a palavra de Deus fala de Jó. Está vendo o meu filho? Piedoso, honesto, sincero, homem de boa índole. Que bonito isso, irmãos. Está faltando essas características das pessoas dos dias de hoje, sim ou não? Neste mundo perverso que vivemos, sim ou não? Está faltando essas características tão nobres da vida de muitos seres humanos no dia hoje, sim ou não? É bem verdade, irmãos, que hoje é difícil confiar em alguém, não é verdade? São dias raros, onde você pode confiar em outras pessoas, porque existe muitas das vezes uma falsidade atuando no coração das pessoas. Mas Deus requer do seu povo, a igreja do Senhor, que vai morar no céu com o Senhor, que vai ser arrebatada aqui na face da terra, uma conduta bonita e nobre de justiça. Justiça, verdade, honestidade, sinceridade. Que bonito isso, irmãos. Que bonito isso. Te deram um troco errado? Volta lá para a moça do caixa. Fala para ela: ó, não é meu isso aqui, você deu errado para mim. Devolve. Não pensa que é bênção de Deus, não, não é. Eu já quero, não quero ser demorado hoje, eu quero continuar aqui essa reflexão. Eu já quero partir para o segundo tópico. Que ames a misericórdia. Lembra que eu disse para vocês na introdução que o povo estava vivendo uma vida onde o amor tinha desaparecido do coração do povo?
onde se maquina mal um com o outro, cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê a bondade do coração? Onde se quer o mal um do outro, cadê o amor? Cadê a bondade? Cadê a misericórdia? No mundo em que vivemos, irmãos, está faltando essas características do coração de muitas pessoas. Amor, bondade, misericórdia, beneficência. Que é que o Senhor pede de ti, ó povo? Segundo lugar, depois que Deus falou que vivas em justiça, que ames a misericórdia. Pode deixar lá no verso 8, viu, filho? Para nós, por favor. Que ames a misericórdia. Ou a benevolência. Em algumas versões diz benevolência. Na minha diz misericórdia. Benevolência ou beneficência é virtude de fazer o bem. Virtude de fazer o bem. Vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra, sobre essa frase, irmãos. Será que os nossos corações estão cheios dessa característica tão importante da vida do ser humano, que é a misericórdia, que é a beneficência, que é a benevolência, que é aquele desejo que está encravado dentro do coração do ser humano, o desejo de fazer o bem para o outro, o desejo de ver o bem na vida do outro, o desejo de querer a felicidade na vida do outro, o desejo de ver o outro se dando bem em todas as áreas da sua vida, o desejo de ouvir notícias boas da vida do outro. Como é lindo isso, irmãos! E como que Deus ama estas coisas, princípios tão significativos para as nossas vidas, para todo homem, para todo ser humano. Os nossos filhos, desde pequenininhos, nós temos que ensinar eles a serem justos, a serem honestos, a serem verdadeiros, a serem sinceros. Os nossos filhos, desde pequenininhos, nós temos que ensinar eles a serem misericordiosos, nunca desejarem ou quererem fazer o mal, ou levantarem a mão para fazer mal contra alguém. Deus ama um coração cheio de misericórdia, cheio de benevolência, cheio de beneficência. Deus ama o ser humano com estas características tão nobres, que está em falta nos dias de hoje. Natal, acabamos de passar alguns dias atrás, fala-se muito no Natal, de presente, de festas, de comemorações, de uma ceia. E eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, irmãos. Eu também faço, eu também compartilho. Não estou dizendo que essas coisas são erradas. Mas nesses momentos também de final de ano, de Natal, de Ano Novo, não deve faltar dentro de nós este conceito. Será que esse ano que está terminando, eu fiz aquilo que agradava ao Senhor? Eu tive um coração bom para minha família, para o meu companheiro de trabalho, para o meu próximo, para o meu irmão, para a minha irmã. Como que é lindo isso, irmãos. Quando Deus olha para o coração de alguém e enxerga essa virtude de fazer o bem. Seres humanos bons são seres humanos que têm essas características de amor, de misericórdia. Que lindo é isso, irmãos. Que lindo é poder ver isso na vida das pessoas. Se tratando de alguém que fala que ama a Deus, isso tem que ser imprescindível. E se não for, pastor, alguma coisa está errada. Alguma coisa está em falta. Alguma coisa precisa ser consertada. Mas se dentro desse coração, em vez de ter a virtude de fazer o bem, existe uma outra característica, um outro sentimento. Espera aí. Precisa deixar
que o oleiro venha trabalhar nesse vaso. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Deus é bom em todo o tempo. E Ele quer que nós sejamos boas pessoas, bons cidadãos, bons cristãos. Pessoas cheias de qualidades que estão em falta nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Onde a morte assola a humanidade, onde a maldade assola a humanidade, onde a injustiça tem prevalecido, onde a falta de misericórdia tem prevalecido, mas nessa noite Deus orienta o Celso e você, o Celso e a sua igreja, eu e você, para que nunca nos esqueçamos desses princípios da fé cristã. Isso que estamos compartilhando, irmão, é princípio da fé cristã. É princípio da nossa fé cristã. Terceiro lugar para nós concluirmos, para nós terminarmos o nosso culto. Que andes em humildade com o teu Deus. Andar em humildade, irmão, diante do seu Deus. Humildade está relacionado com submissão. A palavra humildade logo vem na nossa mente. Submissão, modéstia, simplicidade. Não humildade de se considerar diferente. Não essa humildade de dizer, eu sou tão humilde, sou tão pobre. Não, nesses quesitos não, irmãos. Não é isso que Deus quer falar conosco. E que nem Deus estava trazendo de ensino, de orientação para o povo. Humildade. Aquela característica que deve estar e deve permanecer e deve estar encravada no coração daqueles que amam a Deus e de todos os cidadãos. O que mais nós vemos hoje, irmãos, é a falta de humildade no coração. O que mais nós vemos nos dias de hoje, irmãos, é a atitude de arrogância, é a atitude do ego cheio, do autismo, da soberba. Essas características que tanto Deus desaprova na vida de alguém. Mas Deus ama os humildes. E a Bíblia diz que a humildade antecede a honra de Deus. Quando alguém tem um coração humilde, ali na frente tem honra de Deus para ele. Está entendendo, irmãos? Alguém com coração humilde, ali na frente, depois de alguns passos, tem a honra de Deus para a vida dele. Guarde isto, guarde essa frase, irmãos. Humildade, então, no sentido de modéstia, simplicidade. De olhar para seja quem for, respeitar. Independente de quem ele é, quem ela é, qual pessoa ela é. Se é pobre, se é rica. Se é funcionário, é empresário, é dono. Se é preto, é branco, é amarelo. Independente da posição. Se é brasileiro, ou japonês, ou africano. Seja qual for a nacionalidade. Mas é um ser humano que deve ser respeitado, que deve ser valorizado, que deve ser tratado com muito respeito. Humildade. Quando eu falo dessa palavra, eu não consigo deixar de logo identificar a pessoa do Senhor Jesus diante desta característica tão grande. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, vai dizer que Cristo, sendo Filho de Deus, enviado de Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo e tomou a forma de homem. E foi até a cruz, com a atitude mais humilde que alguém poderia ter. E entregou-se na cruz
por amor de toda a humildade. Esvaziou-se de si mesmo. Cristo era o Filho unigênito, estava na criação, estava com o Pai, mas esvaziou a si mesmo, veio a essa terra, se tornou a forma humana, por causa de mim e de você, por causa de se interessar por mim e por você. Olha aqui, característica tão linda. É dessa humildade que eu estou falando, de valorizar o próximo. Lembra que eu disse na introdução? Não havia respeito entre as pessoas. Um maquinava o mal contra o outro, o juiz aceitava suborno para condenar, para agir com injustiça. Os mais pobres estavam sendo desfavorecidos. Não havia humildade, mas a prepotência atuava no coração, engordava o coração das pessoas. O orgulho estava enchendo o coração das pessoas. Mas Deus fala: o que é que o Senhor pede de ti, ó povo? Que andes em humildade com o teu Deus. Para andar com Deus, irmãos, nós precisamos andar junto de Deus, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu sou teu filho, que preciso das tuas misericórdias e das tuas bênçãos, todos os dias, do teu perdão, todos os dias. Eu sou pecador, eu sou falho, eu erro. A Bíblia diz que nós somos pecadores. E se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas quando nós temos o bom entendimento, irmãos, eu preciso do Senhor. Andar em humildade com o teu Deus é reconhecer as nossas falhas, é reconhecer também os nossos pecados, é reconhecer também as nossas atitudes erradas, e é se dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa. O que Deus queria do povo era essa atitude, que eles enxergassem as suas atitudes erradas, a sua religiosidade somente mascarada de aparência, e se dobrassem diante do Eterno, e pedissem perdão para o Eterno, e tivessem as suas vidas renovadas. Humildade a ponto de dizer que tem tantas coisas que nós podemos falar que relacionado à humildade, irmãos, mas eu já estou encerrando. Quando Jesus, capítulo 6 de João, e eu me lembro aqui desse verso agora, que quando Jesus começou a falar um pouco mais duro com o povo, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, e a Bíblia diz que o povo começou, um sair para um lado, outro sair para o outro lado, porque achavam aquela palavra um tanto dura, um tanto desinteressante. E Jesus olhou para os seus discípulos e disse: e vocês? Está lá em João capítulo 6, e se não me falha a memória, no verso 68, Pedro responde, diante da pergunta de Jesus: e vocês querem retirar também igual a eles? Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Humildade é reconhecer diante desta palavra, diante deste livro sagrado, diante destes conselhos de Deus, como eu careço dessa palavra, como eu preciso dessa palavra, como eu preciso desses ensinos, como eu preciso dessas instruções, como eu preciso do teu auxílio, Senhor, da tua direção para a minha vida. E a direção de Deus está na palavra do Senhor. Humildade no sentido de reconhecer que caminhar sem Ele não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não é. Sem Jesus não dá. É reconhecer que sem Jesus não dá. Aí eu me lembro também, aí o professor me ajuda se eu estiver errado, se não me falha a memória, em João capítulo 15,
Jesus falou: eu sou a videira. No verso 5, mais propriamente dito, e vocês são as varas. E se eu estiver em vocês e vocês estiverem em mim, vai dar muito fruto. Mas sem mim, nada vocês podem fazer. Jesus dizendo isso no capítulo, se não me falha a memória, 15, verso 5, até lá. Sem mim, nada podeis fazer. Quem é o Celso sem Cristo na vida dele? Quem é você sem Cristo na direção da sua vida? Quem é você sem Cristo no controle da sua vida? Quem somos nós sem a pessoa bendita do Senhor Jesus direcionando a minha, a tua e a nossa vida? Já pensou nisso, irmãos? Termine esse ano dentro desse entendimento. Inicie 2025 dentro desse entendimento. O que o Senhor pede de ti, ó povo: que andes em justiça, que andes em misericórdia e que andes em humildade diante do teu Deus. E para fechar, eu me lembro aqui de João Batista. Oh, meu Deus, uma palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. Eu me lembro de João Batista, que eu já citei por muitas vezes aqui. Jesus falou: não existiu profeta maior e não terá outro igual a este. Jesus falou de João Batista estas palavras, essas afirmações. Mas por quê? Por quê, irmãos? Por quê, queridos? Porque lá em João, capítulo 3, verso 30, ele diz: os seus discípulos vieram até ele, os discípulos de João Batista: Senhor, esse Jesus, o Nazareno, ele está fazendo milagres lá. É bom isso? E João Batista já pregava no deserto e anunciava, foi o precursor de Cristo. Deixa ele. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ele tem que crescer e eu diminuir. Eu vou sempre estar na posição de diminuir diante dele, porque ele é grande, toda a honra pertence a ele, todo o poder pertence a ele, a glória é dele, a glória é para ele, o poder é dele, tudo está nele.